Gente, bem-vindos ao vídeo sobre DSUs, uma estrutura de dados que nós vamos ver hoje. E o que é essa estrutura de dados, antes de começarmos? Essa estrutura de dados ela também é conhecida como Union Find, estrutura de dados para conjuntos disjuntos, ou Disjoint Set Union, que esse é o nome que nós vamos chamar pelo menos nesse vídeo, de DSU. Ela tem que fazer duas operações básicas, né, que é o Union e o Find. E isso é basicamente as duas únicas coisas que essa estrutura de dados faz. Uma coisa muito interessante sobre essa estrutura de dados é que uma coisa que eu gosto muito é que ela é criada em tempo ODN. E tanto a união como o find é feito em tempo OD1 amortizado, né? Então ela faz duas coisas, e todas as coisas que ela faz no tempo mais rápido possível, que na complexidade mais rápida possível, que é OD1. Então eu gosto muito dessa estrutura de dados exatamente por isso, que ela tem que fazer duas coisas e ela faz essas coisas do jeito mais rápido possível. É só um adendo antes de eu começar com o vídeo em si. Eu não falei OD1, eu falei OD1 amortizado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tecnicamente não é OD1. Na verdade, essas operações são feitas na função inversa de Ackermann. Essa é a complexidade aproximada dela. Nós dizemos que é amortizada por quê? Porque essa função ela cresce tão lentamente, mas tão lentamente, que para vocês terem noção, se nós tivermos um input de tamanho 2 elevado a 2, 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 isso vai ser igual a 4. Então, se nós tivermos um input desse tamanho, a nossa estrutura vai fazer 4 operações. Então, para qualquer uso que nós formos ter, tanto na competição de programação como qualquer outro uso, isso vai ter, fazendo no máximo 4 operações. Então, nós podemos dizer que isso é OD1. Né? Tecnicamente não é OD1, é meio até errado dizer que é OD1, mas nos usos que nós vamos ter, nós podemos considerar que é OD1, porque é OD1 amortizado. Mas, na verdade, ela funciona sobre essa função inversa de Ackermann. E nós não vamos entrar muito em detalhes sobre isso. Mas vamos ver o que essa estrutura faz. Se lembra que nós dissemos que ela tem que fazer um union e um find. Né? Eu vou reescrever aqui o union e o find. A ideia dessa estrutura é o seguinte. Vamos imaginar que nós temos todas essas bolas aqui. Cada bola tem uma cor. E nós vamos começar a unir essas bolas em grupos, de forma que os grupos eles são disjuntos. Então não existe uma bola que está em dois grupos ao mesmo tempo. E nós queremos uma estrutura de dados que consiga fazer a união de dois grupos, né? Por isso a union, e também consegue fazer o find, que significa dizer em qual grupo essa bola está. Então vamos começar pensando de outra forma, né? Vamos imaginar que cada bolinha dessa colorida é um país. E esses países eles vão entrar em guerra, né? Então, esses países eles podem começar a fazer alianças, né? Então vamos supor, o roxo e o amarelo fazem uma aliança e agora eles são amigos. Eles estão em guerra com todos os outros, mas entre eles dois eles fizeram uma aliança e eles são aliados agora na guerra. Depois o laranja e o azul fizeram uma aliança também. Então eles estão do mesmo lado e eles vão fazendo alianças, né? Mas uma coisa muito interessante nós temos essas três alianças por enquanto, e também os 4 grupos que não tem ninguém fazem uma aliança sozinho. Se nós juntarmos o ciano com o marrom, o ciano ele também vai virar amigo do rosa, por tabela, né? Mas nós não vamos precisar desenhar isso, né? Então, se nós tivermos os grupos assim, por exemplo, né? Vamos supor. E esses são os grupos que vão entrar em guerra. Nós vamos ter esse daqui com 4. Então, todos os que, se eu consigo chegar de um node para o outro, podemos pensar nisso como uma árvore, né? Ou como um grafo. Isso quer dizer que eles são aliados, né? Então, aqui nós temos 3 grupos. O acrescentamento de um edge, como eu fui fazendo, por exemplo, se esses grupos aqui, isso é a union, né? Então nós estamos unindo 2 grupos. E o find quer dizer perguntar de qual grupo cada um node faz parte. Então eu posso fazer isso. E eu consigo responder essas duas coisas em OD1. Então
Vamos pensar em como nós conseguimos fazer essa implementação, né? Vou apagar aqui. Perfeito. Nós temos esses grupos. Vamos imaginar que cada aliança ela vai ter um líder, né? Então, por enquanto, vamos imaginar que tem uma seta de cada um para ele mesmo. Isso quer dizer o quê? Para todos os caras. Que ele é o próprio líder da aliança, né? Eu não vou escrever a seta para todos, para não ficar muito bagunçado. Mas no momento que nós fizermos uma união, ao invés de nós ligarmos os elementos em si, nós vamos chamar os líderes dele e fazer a união pelos líderes. Até que é uma coisa que faz mais sentido, né? Então vou mostrar aqui, por exemplo, vamos supor que o amarelo e o roxo eles fazem uma aliança. E aí a gente vai definir o roxo como o líder da aliança. Então agora nós vamos ter um edge direcionado do amarelo para o roxo. Agora vamos supor que o azul e o laranja também vão fazer uma aliança. E o vermelho, desculpem. E o vermelho ele é o líder da aliança. Se por algum motivo eu quiser fazer uma aliança entre o azul e o amarelo, ao invés de eu ligar eles diretamente, como eu estava fazendo, eu vou consultar os líderes da aliança, né? Então eu vou subir aqui e aqui, e eu vou ligar os líderes da aliança. Então nós vamos perceber que agora nós vamos ter muitas árvores, né? Uma floresta é a palavra certa. Que cada elemento tem um pai, e caso o pai do elemento seja ele mesmo, isso quer dizer que ele é o líder da aliança, né? Então não tem ninguém acima dele. Então vamos continuar fazendo as alianças aqui, né? Vamos supor que esses dois viram amigos também. E se nós por algum motivo quisermos fazer a aliança do azul com o rosa, em vez de nós ligarmos diretamente, nós viemos aqui no líder da aliança do azul, que é o roxo, e o líder da aliança do rosa, que é o ciano, e nós fazemos a ligação, né? Então nós podemos pensar, fica mais fácil de pensar assim. Mas como é que nós conseguimos implementar isso de uma forma rápida, né? Vamos pensar. Uma boa forma de começar é, na verdade, implementando isso de uma forma lenta, e nós vamos utilizar duas heurísticas que vão basicamente deixar as coisas mais rápidas, né? Então, vamos pensar em qual seria a complexidade, né, dessa coisa. Eu vou apagar aqui todos. Qual seria a complexidade do union e a complexidade do find. De cara, nós já podemos dizer que a complexidade da união vai ser igual à complexidade do find, né? Porque toda vez que nós formos fazer uma união, nós estamos chamando a função de find, né? Porque nós temos que achar o pai do grupo para conseguir unir os dois grupos. E depois fazer a união em odd 1. Então, sempre a união vai ter a mesma complexidade do find. Vamos supor que nós temos esses dois conjuntos e nós queremos unir esse elemento com esse elemento daqui. Nós vamos ter que subir na árvore inteira, né? Vamos ter que subir aqui. Vamos ter que subir aqui, depois subir aqui e depois fazer essa união. Então o find está sendo feito em odd n, né? Porque nós tivemos que olhar para todos os elementos para conseguir fazer essa união, né? No pior caso, odd n no pior caso. E depois nós vamos utilizar duas heurísticas, que é a heurística da compressão de caminho e da união por tamanho, que elas conseguem reduzir a de união por tamanho, ela reduz para log de n, e a compressão de caminho reduz para log de 1 amortizado junto com a união por tamanho, né? Então vamos codar isso daí em odd n mesmo para nós entendermos melhor a ideia, depois nós aplicamos essas duas heurísticas no nosso problema. Primeiro nós vamos ter um array, né? Que vai ser quem é o pai de cada elemento, basicamente. E vamos criar um construtor aqui, que vamos ter, por exemplo, n elementos. Vamos alocar esse espaço, né, pro nosso array, basicamente, new int de n, e nós vamos setar todos para -1. O que esse -1 significa? Isso significa que ele é o pai dele mesmo, basicamente.
Isso quer dizer que ele é o pai da aliança. O pai da aliança ele sempre vai ter menos um. E caso o elemento ele não seja o pai, ele vai ter o elemento para que ele aponta. Então ele vai ter, nesse indice array, ou ele tem menos um, caso ele seja o pai. E se não tiver menos um, ele vai estar apontando para o pai dele. Ele vai estar dizendo quem é o pai dele, para que nós conseguimos seguir esse caminho para conseguir encontrar quem é o líder da união, da aliança, né? Então vamos começar com a função find, né? Que vai receber um inteiro i. E essa função vai ser bastante simples enquanto o array de for diferente de 1. Então isso daqui quer dizer enquanto não chegarmos no líder, continue subindo, né? Basicamente isso. Então i vai ser array de i. No final nós vamos retornar i. Então se nós dermos qualquer elemento, ele vai tentando subir na árvore até que ele chegue no cara que tem menos 1. E quando chegarmos no cara que tem menos 1, isso quer dizer que ele é o pai. Então nós retornamos o elemento. E na união, vou chamar de união, de um A e um B, nós vamos ter o pai de A, que é find A, e o pai de B, que é find B. Acho que um nome melhor para isso talvez seja líder da união A e um líder da união B. Se eles forem a mesma pessoa, né, o mesmo elemento, se líder A for igual a líder B, eu retorno. Porque não faz sentido eu unir dois elementos que já estejam na mesma árvore, né? E se não, eu simplesmente digo que array de líder A é líder B, né? E pronto, perfeito. Eu acho que é só isso. Pronto. Então aqui quando nós vamos fazer a união, nós procuramos quem são os dois líderes da aliança e nós apontamos um para o outro, né? Então nós temos, beleza, o pai do líder A agora é o líder B. E tá só isso, mas por enquanto ainda está sendo feito em ODN, né? Então como é que nós conseguimos melhorar essa complexidade? A primeira heurística que nós vamos ver é a heurística da união por tamanho. União por tamanho. Ou vocês também vão ver em inglês Union by Rank, né? Union by Rank. Como é que ela funciona? A ideia é o seguinte: a gente sempre vai unir a árvore com o menor tamanho na árvore com o maior tamanho. Por que isso? Vamos supor que qual é a maior vamos pensar em uma árvore com tamanho n. Qual seria o maior tamanho nela? Vamos supor, por exemplo, vamos começar com a árvore de tamanho 1. Me enrolei um pouquinho mais. Qual é o maior caminho nessa árvore? O maior caminho nessa árvore é de tamanho 0. Né? Então nós temos que fazer 0 iterações para conseguir chegar no pai, no pior caso. Né? Então para uma árvore de tamanho 1, vou botar aqui tamanho. Tamanho, na verdade, é a quantidade de elementos dessa árvore. Né? E aqui eu vou botar OP de operações. Acho que está dando para ver. Vamos vir aqui. Para uma árvore de tamanho 1, nós temos que fazer 0 operações, né? Porque nós já estamos no pai. Agora vamos supor que nós temos uma árvore de tamanho 2. Aqui nós temos que fazer uma operação no pior caso, né? Nós temos que subir uma vez. Agora vamos supor que nós vamos unir essa árvore de tamanho 2 com outra árvore de tamanho 1. Ela vai continuar tendo um maior caminho de tamanho 1, né? Então, como é que nós conseguimos aumentar esse caminho? Nós temos que ter outra árvore de tamanho 2, né? E agora nós conseguimos um caminho de tamanho 2. Então, nós precisamos de 4 caras para ter uma árvore de tamanho... Para nós termos que fazer 2 operações, no pior caso, né? Que seria aqui, aqui. Então, vamos supor que nós temos uma árvore menor, né? Uma árvore de tamanho 2. Se nós unirmos a menor na maior sempre, a quantidade de operações não vai mudar. Como nós podemos ver aqui, ainda estamos fazendo 1 ou 2 operações no pior caso, ou 1 ou 2. E a única maneira de isso mudar seria se nós tivermos outra árvore com tamanho igual, né? Então vamos supor que nós temos uma árvore de tamanho 4 aqui. E agora nós unirmos uma com a outra, 1, 2, 3. Então caso nós temos uma árvore de tamanho 8, nós vamos precisar de 3 operações. E como nós podemos ver, Eita, eu acabei... Temos uma árvore de tamanho 8 aqui, né?
4 nodes aqui, 4 nodes aqui, e nós temos que fazer essa operação aqui, né? 1, 2, 3. Isso está tendo uma coisa meio logarítmica, né? Então, só de nós ligarmos o menor no maior, nós conseguimos reduzir a complexidade disso para logarítmica. Então, vamos implementar isso, né? Vamos implementar a união por tamanho. Na maioria das implementações que vocês verem, eles vão utilizar dois arrays, né? Um array normal e um array que vai ter os tamanhos. Porém, eu uso uma pequena gambiarrazinha para utilizar apenas um array. E qual é a ideia? Se o elemento que esse array estiver armazenando for positivo, isso quer dizer que é o pai de alguém, né? Se array de for positivo, isso quer dizer que é o pai de array de é o pai de array de. Porém, se array de for negativo, na primeira implementação que nós fizemos, isso quer dizer que ele é o líder, né? Porém, nós sempre estamos deixando menos 1, né? Sempre array de i é menos 1. Sempre. Tipo, quando ele é o pai. Mas se ao invés de menos 1, nós botássemos menos o tamanho dele, né? Então, agora nós conseguimos diferenciar se o cara é um líder. Se ele for um líder, ele vai ter um elemento negativo. E esse elemento negativo vai ser o próprio tamanho dele, né? E se for uma coisa positiva, vai ser o pai dele. Então, nós vamos fazer uma pequena alteração. Aqui vai continuar sendo menos 1, porque todo mundo é o pai dele mesmo no início, né? E toda árvore tem um tamanho 1. Então, ao invés de nós checarmos menos 1, nós vamos ver maior ou igual a 0 agora. E perfeito, find A, find B. Então, agora nós vamos ver qual é a maior árvore. Eu vou deixar aqui o tamanho total vai ser o array de líder de A mais o array de líder de B. Isso vai ser em vez de botar tamanho, vou botar novo tamanho. Esse vai ser o novo tamanho da nossa árvore, né? Quando nós formos juntarmos uma árvore de tamanho menos 2, por exemplo, com árvore de tamanho menos 3, então aqui seria, por exemplo, menos 2 e menos 3. O negativo, como eu já disse, significa que é o líder da união, e esse menos 2 significa que tem dois elementos nessa árvore. Então, se nós tivermos uma árvore de tamanho menos 3, né, que menos 3 é o elemento que está lá, isso quer dizer que, além dele ser o líder da união, tem 3 elementos embaixo dele, né? 3 elementos na árvore completa. E nós vamos checar se array de líder de A for maior que array de líder de B. Nós dizemos que array de líder de A é array de líder de B. Então aqui nós estamos ligando o menor no maior, basicamente. E nós vamos dizer que o array de líder de B não é array de líder de B, porque array de líder de B é simplesmente líder de B. Então isso quer dizer que o novo pai do líder de A é o líder de B. E agora vai ser o novo tamanho. Então aqui nós estamos dizendo, beleza, o novo pai do líder da união de A é o líder da união de B. E o tamanho dessa nova união vai ser esse tamanho novo, né, que é a soma dos tamanhos anteriores. Então se nós tivermos acrescentando uma árvore de tamanho 3 com árvore de tamanho 2, então nós vamos ter uma árvore de tamanho 5 agora, né? E se não for, nós vamos dizer que o array de líder de B é o líder de A. E o array de líder de A é o novo tamanho. Perfeito. Acabamos de implementar a união por tamanho. Porém, ainda está sendo feito em tempo logarítmico, como eu mostrei, né? Como é que nós conseguimos deixar isso em O de 1 amortizado, como eu disse? Nós vamos utilizar agora a heurística de união por tamanho, né? De união por tamanho não, me desculpem. A heurística de compressão de caminho. Qual é a ideia? Vamos supor que nós temos alguma árvore qualquer aqui. Vou desenhar aqui alguma árvore. Vamos ver aqui.
Pronto, vamos supor que nós temos essa árvore aqui. Vamos supor que nós queremos saber quem é nós chamamos o find para esse cara aqui. Beleza? Se nós chamarmos o find para esse cara aqui, nós vamos subir, subir, subir. E nós vamos fazer isso em tempo logarítmico, né? Porém, a ideia da compressão de caminho é o seguinte. Beleza, nós passamos por todos esses caras, né? Por todos esses elementos aqui. Mas nós sabemos que todos esses elementos agora estão... O líder da união é esse cara aqui. Então, ao invés de nós continuarmos com essa árvore grande, nós vamos simplesmente apagar aqui, apagar aqui e ligar diretamente no líder. Então, agora as operações vão começar a ser feitas em odd 1. Né? Então, no momento que nós dermos um find, nós vamos ver todos os nodes que nós passamos e ao invés de, na próxima vez que nós formos perguntar do find de A, em vez de nós simplesmente... irmos subindo na árvore de novo, nós já sabemos que tipo, o pai dela é tal cara, então nós já apontamos ela direto para lá. E para todos os caras que estão no caminho dela também fazemos isso. Então nós vamos, à medida que nós vamos fazendo o find, a nossa estrutura ela vai ficando mais eficiente, né? Porque ela vai começar sendo ligada diretamente para o pai, para todos os caras. Então vamos supor que nós temos outro elemento aqui, nós queremos saber quem é o pai dele. Lembrando que a compressão de caminho é feita no find, né? Então, nós vamos subir, subir, subir. Descobrimos quem é o pai, né? E vamos ver todo mundo que ele passou no caminho. E simplesmente ligar lá. Então, à medida que nós formos utilizando essa estrutura de dados, todas as operações vão começar sendo feitas em odd 1, né? Então, vamos implementar a compressão de caminho, né? Qual é a ideia? Nós vamos continuar subindo, mas depois que nós subirmos, nós precisamos saber todos os elementos que nós passamos, né? Então eu vou dizer aqui o AC, que vai ser a cópia de IC, que vai ser a cópia do I, é simplesmente I, né? Então nós vamos subir, nós vamos descobrir quem é o pai, então o líder agora é I, e o elemento que começamos é IC, beleza? E agora nós temos que ver, beleza, quais são todos os elementos que estão no caminho de IC até o pai dele. Nós vamos dizer que o pai de todos esses caras é o novo pai, né? Então nós vamos ver enquanto nós não chegarmos no pai, né? Enquanto não chegarmos no pai, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos copiar o pai desse cara novo, né? E simplesmente nós vamos dizer que pré-array de IC, que array de IC é I, IC é cópia. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Primeiro nós vamos... Vou mostrar isso no quadro para ficar mais fácil de explicar, né? Então, vou apagar aqui, dar um clear, ok, show. Então, vamos supor que nós temos alguma árvore aqui. O que é que nós vamos fazer no find? Nós vamos no primeiro loop, nós vamos descobrir quem é o pai, né? Então, na nossa variável, deixa eu ver qual foi o nome que eu botei. Na nossa variável i, agora vai ter o líder, né? Eu vou dar nome aos bois aqui vai ser 1, 2, 3, 0. I vai ser 3, né? Isso significa, beleza, encontramos o pai da aliança, ele é 3. Agora vamos continuar de baixo, né? Então, nós vamos voltar ao 0. Já descobrimos quem é o pai. O que é que nós fazemos? Nós copiamos esse elemento, né? Então, nós copiamos o 0, né? Mas, na verdade, nós não copiamos o 0. Nós copiamos quem é o pai de 0. Então, imagina que agora a gente tem um ponteiro aqui. Aqui está circulado. Isso aqui é a cópia. E agora, como nós sabemos quem é o próximo elemento, nós podemos apagar isso daqui e fazer a compressão de caminho. E agora nós podemos continuar desse novo elemento. Então, vamos continuar desse novo elemento.
Nós vamos ver quem é o pai dele. Vamos botar um ponteiro para cá. Perfeito, descobrimos quem é o pai. E agora ligamos ele aqui. Depois nós fazemos isso ao redor todo. Depois nós vamos ver quem é o pai desse cara. Do 2. Chegamos no líder. Precisamos mais fazer absolutamente nada. Então, acho que o código está certo aqui. O código está certo. Depois na próxima aula, nós vamos ver o algoritmo de Kruskal, que também é conhecido como o algoritmo da Minimum Spanning Tree, que nós conseguimos encontrar a árvore geradora mínima num grafo, né? Então, fiquem ligados. Bom dia, gente. Só um adendo rápido que quando eu estava editando o vídeo eu percebi que eu deixei o retorno da função find como void, sendo que o retorno dela é um int, porque ela retorna o líder da nossa união. Então, é só essa correção rápida, esse adendo rápido. E como eu estava dizendo, a ADSU não está disponível na biblioteca do STL, então toda vez que você for utilizar, você vai ter que implementá-la do zero. Então, uma dica que eu dou é você implementar uma vez e deixar na sua biblioteca. Eu vou deixar o link para a minha no GitHub, que tem alguns algoritmos interessantes, e a implementação do DSU também, então quando vocês precisarem usar, pode puxar de lá. E é exatamente esse código aqui assim. Então é isso, gente. Obrigado a quem assistiu até aqui. Tchau.